Como utilizar o câncer para ser uma pessoa ainda mais saudável em 2026, ou em qualquer momento que você está assistindo esse vídeo, né? Eu estou gravando o vídeo aqui no finalzinho de 2025, na virada de 2025 para 2026, mas em qualquer momento que você esteja aí na sua vida, né, no ano, enfim, como que você pode utilizar a experiência de ser diagnosticado com um câncer para se tornar uma pessoa ainda mais saudável, para ter ainda mais saúde, né? É paradoxal, mas realmente eu acredito verdadeiramente que isso é possível de acontecer. Aconteceu comigo, então eu não estou falando da boca para fora, né? Eu vou contar a minha experiência e eu acredito que a gente pode sim nos tornar, né, pessoas mais com mais energia, um corpo mais saudável, devido a uma doença tão grave como o câncer, né, gente? Aproveito para dizer que se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu criei aqui este canal para compartilhar as minhas experiências como uma paciente oncológica, né? Eu fui diagnosticada em 2018 com câncer de mama. Cerca de 2 a 3 anos depois eu fui diagnosticada com uma metástase óssea e foi aí, a partir daí, né, que eu realmente tenho mudado, né, na minha vida muito assim a minha prática de alimentação, enfim, a forma como eu olho para a saúde, graças a essa experiência, porque eu falei, olha, não tem muita escapatória, né, ou eu faço isso, ou eu cuido de mim, ou a doença vai aí fazer a parte dela, que é me deixar cada vez menos saudável, né. Então, gente, como que você pode utilizar, né, essa doença para poder ser mais saudável também, né? A primeira coisa que eu fiz, né, quando eu fui diagnosticada com a metástase óssea em 2021, né, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre essa experiência, foi parar para olhar para a minha vida e entender assim, tá, o que eu posso fazer, que está ao meu alcance, né, fora o tratamento que eu estou fazendo no hospital, para que como que eu posso contribuir para o meu corpo, para a minha saúde, para ser ainda mais saudável, né? E naquela ocasião, eu me deparei ali, no meu caso funcionou muito, né, com uma dieta de alimentação viva, né? Eu me tornei ali vegana, eu parei de consumir alimentos de origem animal, né, e realmente eu comecei a mudar radicalmente a minha alimentação. Naquela época, né, eu já fazia bastante atividade física, eu já fazia práticas para cuidar da minha saúde mental também, eu fazia meditações todos os dias, era alguma coisa que eu vinha fazendo, né, ao longo dos anos, mas a alimentação em específico era algo que estava ali bastante debilitado, digamos assim. Eu consumia muito açúcar, eu consumia açúcar diariamente, chocolate diariamente, eu consumia muito leite, leite nem tanto, mas muito queijo, né? Enfim, eu consumia gorduras ali, muitos alimentos que não faziam bem para o meu organismo, né? E aí, na época, eu pesquisei, né, enfim, opções, né, de dietas que pudessem ser mais saudáveis. Eu descobri essa, fez muito sentido para mim. Então é importante que eu fale que aqui no vídeo não é que necessariamente eu vou falar para você, nossa, se torne vegetariano, vegano amanhã. Eu ainda falo vegano, porque assim, o vegano, para quem não sabe a distinção, né, a gente não consome inclusive leites, queijos, ovos, a gente não consome nada de origem animal. E o leite, gente, os laticínios em geral, são muito inflamatórios para o organismo, então eles não fazem bem de qualquer forma, não é à toa que tem muitas pessoas que têm até intolerância, né, à lactose. Então, de qualquer forma, não é saudável. É claro que a gente gosta muito, é muito gostoso comer queijos e tudo mais, mas eu deixei de comer, já tem aí, foi em 2021, eu tô gravando esse vídeo no finalzinho de 2025, então já tem aí cerca de 4 anos, né? E eu confesso para vocês que eu não sinto falta nenhuma e que inclusive hoje, quando eu como queijo, eu até passo mal, porque meu organismo já não admite mais, né? Já não sabe lidar mais com esse tipo de alimento, né, gente? Mas enfim, a verdade é, como que você pode fazer, né? Eu comecei aqui falando sobre a questão da alimentação, porque é um tema que eu mudei muito na minha vida, né, gente? Eu praticamente não consumo açúcar hoje em dia, né? É claro que às vezes, né, eu consumo quando estou viajando, eu tenho momentos que eu, né, depois que eu passei por toda a limpeza do meu organismo, que foi ali na época que eu soube da metástase óssea, né, até eu ficar estabilizada hoje em dia, né, já gravei aqui alguns vídeos, já tem 4 anos que eu estou em remissão, que não tem nenhum sinal da doença manifestado no meu organismo, né? Digo que estou curada, né, apesar da medicina questionar, não poder afirmar isso na medicina, eu afirmo para mim mesma, né, porque é como eu me sinto. Mas, então, assim, então eu passei por um ano, né, mais ou menos, ali, bastante firme, 1 ano, 2 anos, assim, praticamente nada de açúcar, a não ser as frutas, né. Hoje em dia, de vez em quando eu dou
escorregada, assim, mas sempre que eu volto a ficar completamente sem o açúcar geral, assim, quando eu falo escorregada, de vez em quando tomar um sorvete vegano quando eu tô viajando, o máximo que eu faço é isso, tá, gente? Com uma frequência um pouco maior, assim, mas não é na minha dieta diária, não está ali o açúcar também, né, eu tento evitar muito glúten, enfim. E eu me tornei mais saudável, então é isso que eu quero falar para vocês, né? Eu cuido ainda mais da minha saúde, eu não fico sem fazer atividade física por muito tempo, porque eu sei como que isso me faz bem, né? E tudo isso, né, gente, faz com que o meu organismo coopere, né? Então, quando eu vou, por exemplo, de repente numa médica ou passo por alguma consulta, eu já ouvi algumas vezes, né? A gente entender que, assim, quanto mais a gente se cuida, mais o nosso sistema imunológico vai ficando fortalecido. Então, a probabilidade de a gente ter outras doenças, inclusive, ela é bem menor, né? Então, de repente, no exame de sangue, colesterol diminui 100%, outras questões, né, que às vezes podem vir aí de inflamações no corpo. Tudo isso, quando a gente vai cuidando da nossa alimentação, da nossa atividade física, da nossa saúde mental, né? Por exemplo, o estresse, né? Quando a gente não está bem, né? Então, geralmente no tratamento de câncer, a gente passa por situações muito difíceis. Então, a gente acaba liberando hormônios aí que fazem mal para o nosso organismo. De repente, o cortisol, que é aquele hormônio do estresse, né? Entre outros, né? E isso também não colabora para o nosso sistema imunológico. Então, olhar, né, gente, aproveitar que você está passando por essa situação mais difícil, como que você pode fazer para agora, né, já que você está numa situação de o corpo está precisando de ajuda, você ser ainda mais saudável e se tornar uma melhor versão, uma versão melhorada de você mesma, como usar então isso como um trampolim para ser uma melhor versão, né? E você vai ver como que você pode descobrir maravilhas, você pode começar a ter mais energia, se sentir melhor, e uma coisa a gente vai puxando a outra. Então, às vezes, se você começa a fazer uma mudança pequena na sua alimentação, você pode começar a sentir um ânimo maior para se exercitar. Então, você pode fazer algumas caminhadas, caso você não esteja fazendo nenhum tipo de atividade física, né? Às vezes, quando a gente está num tratamento, o nosso corpo ele está mais debilitado. Então, é sempre importante também perguntar para a nossa médica, para o nosso médico, né, se a gente tem condições, se a gente pode fazer alguns tipos de atividade física. Mas mesmo assim, gente, eu acredito que dificilmente a gente vai estar numa situação, né, que a gente não possa fazer nada. Então, às vezes, fazer alguns alongamentos que seja, né, algumas práticas, até mesmo de respiração, para poder tentar ficar um pouco mais tranquila, olhar para dentro, começar a se conectar, né, com questões internas, em vez de ficar procurando só no externo soluções e soluções e soluções. Porque às vezes, gente, elas não vão vir, né, de fora, assim. Não adianta a gente querer se entupir de cada vez mais remédios e fazer cada vez mais, enfim, drama e pedir, né, enfim, às vezes a gente não parar para cuidar de nós mesmos, a gente não vai conseguir que o nosso corpo se restabeleça, né. Então você pode utilizar esse momento, né, para olhar o que de repente na sua vida você pode fazer por você mesmo, né? O que você pode começar a melhorar na sua alimentação, na sua prática de atividade física, na sua saúde mental, para se tornar uma pessoa melhorada, né? Que foi como aconteceu comigo. Então, assim, hoje em dia eu me sinto muito feliz. Porque eu praticamente não sinto tanta falta assim de comer os alimentos que antes eu achava que eu nunca ia viver sem. Eu também não acho tão complicado ter que me exercitar praticamente todos os dias. Eu até gosto, me faz muito bem quando eu não me exercito durante alguns dias seguidos, às vezes porque eu estou viajando, porque eu não consigo, porque eu não consegui encaixar. Eu me sinto mal, né? Eu faço as minhas práticas, né, de meditações praticamente todos os dias, e quando eu não faço, eu também percebo uma diferença, né? E é claro, né, gente, as dificuldades elas surgem, né? Os problemas eles surgem na minha vida. Eu tô aqui gravando esse vídeo como se, nossa, fosse maravilhoso. É claro que não é. E a gente tem às vezes a gente utiliza, né, a comida, por exemplo, como uma válvula de escape até mesmo quando a gente não tá muito bem, né? Então eu não tô muito bem, então eu vou lá e vou comer um chocolate, eu vou lá e vou comer um doce, eu vou lá e vou comer uma fritura, né? E tudo bem, né, gente? Nós somos seres humanos, às vezes a gente precisa de algumas recompensas, porque nós não somos perfeitas, nós não somos perfeitos, né? Às vezes realmente está difícil de aguentar, a gente está sem ânimo realmente para sair, para acordar e fazer alguma atividade física. Tem dias que são difíceis, tem fases que são realmente muito difíceis. Então, eu não estou pedindo aqui para ninguém, né, ignorar o que a gente está sentindo e acordar todo dia de manhã, ai, que maravilhoso, hoje tá sol, e eu, mesmo não, ai, tá chovendo, mas mesmo assim eu vou correr, e depois eu vou, né, vou tomar o meu suco verde, depois... É claro que na maioria das vezes a gente faz isso mesmo, e às vezes eu faço, né, mas às vezes a gente não tá com essa energia, a gente tá passando por uma situação muito difícil, por um momento muito difícil, a gente não consegue, mas o que eu tô pedindo aqui no vídeo é para você olhar com carinho, para aquilo que de repente você pode fazer aos pouquinhos,
né? E levantar e sair, de repente, aos pouquinhos de uma situação que pode estar difícil. Porque às vezes, né, é um ciclo vicioso. Quanto mais a gente se sente mal, quanto mais dificuldade a gente sente, mais a gente não tem vontade de fazer nada e mais a gente vai ficando mal, né? E aí a gente vai criando, então, essa bola de neve que vai crescendo, né? Uma vez eu vi aqui no canal, no YouTube também, num canal de uma outra pessoa que eu sigo, ela deu uma dica que eu tenho tentado ajudar, que eu tenho tentado incorporar na minha vida, que ela disse que às vezes a gente está assim, procrastinando para fazer alguma coisa e a gente fica ali parado, meio que num estado mórbido, né? Então, às vezes acontece muito isso quando a gente tem que sair para fazer uma atividade física, quando a gente tem que levantar para fazer alguma coisa que a gente precisa fazer. Então, ela falou que a técnica de contar até 5 e levantar, né? E eu tenho usado de vez em quando, tem me ajudado. Então, às vezes isso pode funcionar também para a gente, conta até 5 e vai fazer a sua caminhada, ou vai fazer sua yoga, ou vai para academia, ou aquilo que você pode fazer no momento, ou vai beber mais água, enfim, né, gente? Olha para o seu redor e vê o que você pode fazer para se tornar ainda mais saudável e, de repente, até ser uma inspiração para as pessoas ao redor, né? As pessoas podem falar, nossa, era para você estar né, enfrentando um tratamento médico, em vez de você estar ali, enfim, definhando, né, que é às vezes a gente se coloca numa situação difícil, a gente fica numa situação difícil, a gente às vezes piora, né, por conta dos nossos momentos, dos nossos pensamentos, daquilo que vai ficando cada vez mais difícil, a gente pode tentar utilizar esse momento como um trampolim. Não, então peraí, meu corpo está pedindo de ajuda, a gente está precisando fazer mais do que eu já estou fazendo, né. Quando eu estava passando pela hormonioterapia, eu lembro que eu criei, assim, na minha cabeça uma regrinha, né, como se fosse um estímulo para mim mesma, né, que eu dizia que, assim, eu já acordava em débito, porque eu acordava um pouco mal-humorada e com os efeitos daquele medicamento no meu organismo, né, do hormônio, da hormonioterapia que a gente tomava, que às vezes me deixava com aqueles calorões, com uma sensação de irritabilidade, né. Então eu sentia que eu acordava em débito, que eu tinha que fazer mais coisa para poder ficar bem no mesmo nível que a maioria das pessoas estava, né, porque eu tinha aquele medicamento que me atrapalhava. Então isso me estimulava a fazer alguma coisa que às vezes a pessoa que não estava passando por aquilo não faria, né, que era fazer atividade sempre, não deixar de fazer, porque eu sabia que aquilo ia mudar um pouco o meu ânimo, né. Então, gente, é ter um pouco essa coragem, ter um pouco essa força, essa, digamos assim, essa resiliência para passar pela fase difícil, entender que às vezes depende de nós mesmos, né, trazer essa energia aí para conseguir se melhorar e se reerguer. E aí a boa notícia é que depois que passar esse período difícil, depois que o tratamento acabar, depois que você estiver já livre, de repente, de ter que ir no médico sempre, das quimioterapias, se você estiver fazendo, ou das outras partes, das outras etapas do tratamento, é que você vai ter incorporado aí um hábito super saudável para sua vida, e que muito, muito provavelmente você vai continuar com ele, que foi o meu caso, né? E você pode sempre ir se aprimorando, né? Atualmente, o que aconteceu comigo? Eu passei, então, por cerca de 1 ou 2 anos, né, sendo, no caso da alimentação, né, bastante radical, então eu realmente, né, fiquei com uma alimentação muito, muito saudável, e depois eu dei umas desequilibradas, digamos assim, não sem perceber como que fazia um efeito um pouco negativo. Então, assim, quais são as desequilibradas? Eu fiquei praticamente 2 anos comendo muita coisa só natural, natural, e sem comprar nada, de repente, assim, industrializado, sem comer nada fora, nenhum restaurante, nada que fosse assim, mesmo que eu não consuma alimentos de origem animal, eu às vezes eu não consumia nada também industrializado, nada, né, desse tipo de alimento, assim. E nada que tivesse absolutamente nenhum nível de açúcar. E aí, de vez em quando, eu dei umas escorregadas, eu fui para um pouco mais para um lado, comecei a comer ali, de repente, uns sanduíches, encomendava, né, que nem é tão saudável assim, mas de vez em quando comia, às vezes, que nem eu falei para vocês, um sorvete, mesmo sendo vegano e sem leite, mas que tem açúcar, né. E aí, gente, eu dou essas escorregadas, eu percebo que meu corpo reclama, né, então às vezes eu incho, às vezes eu fico me sentindo cansada, às vezes é uma fase que nem eu falei para vocês, está um pouco mais difícil, dá uma relaxada, ou começa a comer, né? Porque quando a gente começa a comer, gente, nosso paladar parece que quer mais tranqueira, né? Então, às vezes, acostuma numa época, assim, a ficar comendo umas tranqueiras, e aí eu sempre tento voltar pro meu eixo, né? Então, é como eu estou agora. Então, não é perfeito, não é maravilhoso, não é que tá o tempo todo as mil maravilhas, mas eu sempre que eu tenho a consciência e que consigo reunir ali um pouco de energia, um pouco de força, eu falo, não, Gabriela, vamos voltar, né? Estou, inclusive, gravando este vídeo numa fase que eu estou me sentindo muito bem, porque eu estou conseguindo, né, eliminar de novo, assim, qualquer um dos resquícios, né, então aos poucos ir me colocando ali mais ou menos num caminho que para mim faz sentido, né, não precisa ser nem 8, nem 80 de repente, né, gente. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, se ajudou, se você puder curtir, comentar, se você tem alguma dúvida, eu vou ficar muito feliz com a sua participação, agradeço demais pela sua audiência, muito obrigada e até o próximo vídeo.